Eu não vou nem falar nada, porque já foi dita a minha palestra. Na leitura do Evangelho. Na oração da Fátima, a gente já pode ir. Vamos fazer a oração final. Terminou. A reflexão hoje, então, é sobre esse tempo perdido. E eu começo essa reflexão com uma história que me pediram para recontar. Essa história eu ouvi de uma senhora já há muitos anos, há mais de 15 anos, me foi contado, né, esse caso. Essa senhora na época tinha por volta de 80 e poucos anos e era um momento que eu ainda não tinha, eu estava engatinhando ainda nesses aprendizados da doutrina. Infelizmente eu não tive muita coisa a dizer a ela, mas a gente repassa hoje para as pessoas porque ajuda, ensina muito. Essa senhora, ela contava para mim que ela era uma pessoa muito triste, muito só, e que ela mesma acabou cavando essa situação para ela. Porque ela era extremamente amargurada, ela era uma pessoa que foi se enclausurando na própria dor, na própria mágoa. Desde pequena, ela via uma preferência da mãe pela irmã mais velha. E ela foi crescendo com essa situação, provavelmente imaginada por ela, mas que foi desenvolvendo dentro dela um sentimento de raiva, de rancor, de mágoa da mãe, de mágoa da irmã. E quando ela ficou maior, mais madura, ela saiu de casa, foi morar em outra cidade, longe da família, nunca mais nos viu. O pai faleceu, ela não foi vê-lo, não se casou, não teve filhos, tinha muito poucos amigos por conta dessa situação em que ela vivia, esse mundo íntimo que ela criou para ela, e ela se sentia muito triste, ela contava. Então, a mãe morreu, e aí ela acabou indo para o velório da mãe. Depois que a mãe foi enterrada, a irmã veio até ela. E, poxa, quanto tempo, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos... E ela acabou indo, ela foi conversar com essa irmã. E durante a conversa ela estava armada, né? Ela, não sei o que quer comigo, mas enfim, vamos lá, né? E a irmã, poxa, você se afastou tanto, eu sinto tanta falta de você, e papapá. E ela assim, mas... a situação quem criou foi você e a nossa mãe, por essa preferência, por essa relação que vocês criaram, essa conexão. Eu era excluída o tempo todo. Então eu fui embora por causa disso. E a irmã fala assim, mas não tinha nada disso. E a irmã foi trazendo fatos para ela que aconteceram, onde ela era a preferida da mãe. Onde a mãe acabava sempre favorecendo ela em detrimento da irmã. E aí ela fala que aos poucos ela foi entendendo que ela viveu aqueles quase 80 anos de raiva, de amargura, de mágoa por algo que na verdade mesmo não existia. Ela meio que criou aquela situação e ela viveu aquela situação intensamente e se isolou do mundo, de todos, porque ela acabou não se casando, ela acabou não tendo filhos. E vivia uma vida realmente triste, amargurada. Ela mesma dizia isso. E é uma coisa que a gente costuma fazer. A gente costuma tirar conclusões das coisas precipitadas. A gente vê uma determinada situação, escuta às vezes uma coisa, vê a cara de alguém. Não gosta de mim. Deve estar falando de mim. E a gente vai criando essas conclusões na nossa cabeça. E a partir dessas conclusões que a gente cria, a gente vai vivendo a nossa vida. A gente vai alimentando sentimentos, vai alimentando coisas, pensamentos que não são bons. Que geralmente vão nos jogar nessa coisa do ressentimento, de ficar guardando mágoa, de ficar alimentando esse tipo de sentimento que não é bom, que faz mal para nós.
E tem uma música que o meu filho, contando sobre o tema da palestra, meu filho vem com os rap dele, né? E eu até arrepio, mas tem uma música que chama Melhor Assim. E tem uma frase nessa música que fala o seguinte: só é difícil resgatar o que o tempo levou. Sinto que só sou tudo aquilo que restou de mim. Realmente, não dá pra gente resgatar o que o tempo levou. O tempo que essa mulher perdeu, odiando, com raiva, com amargura, não volta. Foi embora. E sobrou só aquilo que ela era. Sim, de um rap. Olha só como a gente se surpreende com as coisas. Só é difícil resgatar o que o tempo levou. Sinto que só sou tudo aquilo que restou de mim. Então, com as nossas atitudes, o tempo vai passando por nós e vai levando muita coisa embora que a gente não consegue trazer de volta. E vai sobrando alguma coisa nossa. E se é bom ou ruim, depende de nós. Depende daquilo que a gente faz, depende das escolhas que a gente faz. No livro Consolador, na questão 14, Emmanuel diz assim: já se disse, porém, que a vida é o eterno presente. E o nosso primeiro dever não é o de contar o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidamente transitórias, mas o de valorizá-lo como oportunidade sagrada para as edificações definitivas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. Então, a gente recebe, quando a gente encarna, um tempo de Deus. É um presente isso. Indefinido. Às vezes lá mais ou menos, né? A gente tem mais ou menos uma noção do tempo que nós vamos durar aqui, mas não é certo esse tempo. E cada dia que a gente acorda, a gente recebe também um tempo definido que nós temos que viver. E aí o que a gente tem que fazer com esse tempo? Emmanuel nos alerta que não é o que a gente costuma fazer. Contar o tempo pela matéria, pelo relógio. Nossa, tenho 24 horas, eu vou acordar agora, vou fazer isso, vou na academia, vou almoçar, vou não sei o que, vou trabalhar, vou dormir, acordo de novo amanhã. A nossa contagem do tempo é pelas coisas transitórias. Eu vou demorar X anos para comprar uma casa, eu vou demorar X meses para pagar o carro. É sempre em função da matéria, essa nossa contagem do tempo, essa nossa observação do tempo. A proposta dele é: não faz assim, faz pelas coisas que não se medem, pelas coisas que não são materiais. A gente precisa investir esse tempo sagrado que a gente recebe, acumulando os tesouros que as traças não corroem, trabalhando o nosso interior, desenvolvendo o nosso espírito, para que a gente possa gastar o tempo que a gente tem de uma forma bem aproveitada, que é com a nossa evolução. O Chico tem aquela frase famosa, né? A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Porque quando a gente vai para o lado de lá, a gente olha para trás e fala: puxa vida, não fiz nada do que eu me propus, ou comecei a fazer e parei, ou nem pensei nisso, fiquei ali contando centavos e não me esforcei na minha evolução. No livro Instrumentos do Tempo, também psicografado por Chico, também de Emmanuel, o benfeitor fala assim: cada minuto é uma semente de amor que podes cultivar, ou uma abençoada luz que podes acender para o grande futuro. Em nenhum momento ele fala que cada minuto a gente pode remoer o passado, que a gente deve ressentir uma dor. Ele só traz duas opções, e duas opções boas. Uma, que seja uma semente de amor, que eu semeie em qualquer lugar do meu caminho. Ou que seja luz, para iluminar tanto o meu caminho quanto quem está ao meu redor. Então esses minutos que essa mulher gastou, desses praticamente 80 anos da vida dela, foi semeando dor, foi semeando
mágoa, ressentimento, e que na verdade afetou ela mesma, né? Claro, mãe sentiu, irmã sentiu esse afastamento dela, a família ficou triste por ela sair, mas quem sofreu mesmo as consequências foi ela. Ela terminou a vida sozinha, completamente sozinha, por própria escolha. Então isso faz a gente pensar um pouquinho, né? O que a gente tem feito com os minutos do nosso tempo? Quais são as escolhas que nós temos feito com o nosso tempo? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 167, Kardec pergunta: qual o fim, no sentido de a finalidade da reencarnação? E a resposta dos Espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então a encarnação, ela é uma grande oportunidade que Deus nos dá para expiar. Não no sentido de fazer a gente pagar, sofrer porque merece, não. No sentido de reparar o erro cometido, corrigir as escolhas erradas e evoluir e crescer, ou seja, a humanidade progredir. Que se cada um de nós fizesse a sua parte nesse sentido de usar a encarnação como ela deve ser usada, reparar, corrigir, melhorar-se, a gente progrediria. A gente já teria passado, acho que até da regeneração, do mundo de regeneração. E aí, eu queria trazer um lembrete aqui, que nós somos filhos de Deus. Por sermos filhos de Deus, nós temos o código genético de Deus. Porque não é só o código da minha mãe e do meu pai que vão fazer a mim, que vão me fazer aqui. Eu tenho o código de Deus junto, porque ele é meu pai. E eu expresso os genes dos meus dois lados, dos genitores, pai e mãe. Então por que eu não expresso o meu gene divino? Eu só expresso os meus genes biológicos. Tem alguma coisa errada. Tá na aula. Tá na aula. Tá na aula? Tá na aula. Não está no corpo, tá na aula. Mas eu posso expressar de qualquer forma, só que eu não expresso. A ciência traz para nós já a epigenética. O que a epigenética fala? Nós ligamos e desligamos genes a todo momento para expressar ou não doenças, inclusive câncer. Através do quê? Comportamento. É isso que determina se eu vou ou não manifestar determinadas doenças. Por que eu não ligo o gene de Deus? O que é ligar o gene de Deus? É trabalhar na minha evolução, meu progresso moral. Só isso que eu preciso fazer, mais nada, não é milagre. Eu não tenho que fazer mandinga, nada disso, é só eu trabalhar na minha evolução moral. E o que desligaria a expressão desses genes? Coisas que essa senhora que eu contei fez. Por exemplo, comparação com vida alheia, presa em arrependimentos de escolhas passadas, sofrimento por metas não atingidas, alimentação de frustrações diante das circunstâncias que nos chegam. São situações que nos deixam estáticos, a gente fica estagnado. Tudo aquilo que para, que fica estagnado, apodrece. Água, se eu deixar a água num copo parado num canto, vai ser bom, vai prestar para eu tomar daqui uma semana? Não, ela apodrece, ela fede. Ferramenta que a gente utiliza, por exemplo, uma enxada. Se eu compro novinha, mas eu largo lá 150 anos no depósito da minha casa, ela enferruja, ela estraga. Sendo que uma ferramenta que eu use, ela pode ficar suja, mas ela não estraga. E assim somos nós. Se nós paramos, se nós estagnamos a nossa evolução, a gente apodrece, a gente adoece e perdemos tempo. Então, na verdade, o que a gente precisava fazer era, mediante as situações que nos aparecem, sejam elas desfavoráveis ou não, porque ela vai ser desfavorável ou não mediante o meu julgamento. Ao olhar daquela senhora,
A relação familiar que ela tinha era totalmente desfavorável a ela. Era ruim, era negativa. Ela não era feliz mediante o olhar dela. E ele não era real. Então nós julgamos as coisas que chegam para nós, em boas ou ruins. O exercício é, tudo o que se me apresenta, eu preciso buscar, classificar naquela máxima. Se não é bênção, é lição. Ah, veio, é sofrimento, é dor, mas é lição, é aprendizado. Eu vou aprender alguma coisa com aquilo. Então eu vou propor um exercício para vocês. Vocês vão fechar os olhos agora, não é para dormir, por favor. Olha lá. Ó, João, vai contaminar. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos agora. E nesse momento vocês vão trazer para a mente de vocês alguma situação que já tenha passado. É para fechar o olho. Alguma situação que ou já passou ou está passando, que vocês estejam vivenciando ou já vivenciaram, que vocês julgam uma perda de tempo desnecessário. Isso não precisava estar na minha vida. Foi? Sem abrir os olhos. Agora, vocês vão fazer uma pergunta para essa situação. De olho fechado, mãe. Vocês vão fazer uma pergunta para essa situação. O que você tem para me ensinar? A resposta vai chegar rapidinha, se a gente não puser julgamento e nem justificativa. A resposta sempre é esse crescimento. Podem abrir os olhos, senão vocês vão dormir. Então a gente precisa aprender, nas situações que se apresentam para nós, enxergar lição, enxergar aprendizado, ensinamento. Em Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 4, tem a parábola das 10 virgens. Eu transcrevi da tradução do Haroldo Dutra Dias, lá do Evangelho do Novo Testamento, porque eu acho que ele fez uma tradução bem fidedigna, né? Não tem muita interpretação além. E eu vou ler na íntegra, porque muita gente talvez não conheça e muita gente, se ouviu, talvez até já esqueceu algumas partes. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes, pois as tolas, ao tomarem as suas lamparinas, não levaram consigo óleo. As prudentes, porém, levaram óleo nas vasilhas com suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, houve um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagaram. As prudentes responderam, dizendo: de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente, vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta, ele disse: realmente vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. O que isso tem a ver com tudo que eu falei, né? Fiquei doida agora. Na verdade, a gente precisa lembrar que Jesus contava essas histórias, essas parábolas, para que de uma forma simbólica ele conseguisse passar o que ele desejava, aquele ensinamento que ele queria trazer. Então, tudo na história tem um simbolismo.
que a gente precisa entender para poder entender o que Jesus queria dizer. Ele diz, então, ele se refere a um casamento. Esse casamento nós vamos entender como a união que acontecerá um dia, porque ainda não aconteceu, entre ele e o Cristo, que é o noivo, e a noiva, que é a humanidade. Somos nós. E essa noiva, essa humanidade, é dividida aqui, ele dividiu em 5 e 5, né, em 10. Tem aquelas que são as que estão prontas, que estão preparadas, e as que são despreparadas, que ele chama de tolas. Por quê? Como assim? As virgens representam as pessoas que estão puras de coração, puras de espírito, que estão buscando essa purificação do espírito. As preparadas são aquelas que levaram o óleo junto com a lamparina, certo? As despreparadas, as tolas, levaram só a lamparina. Então, a lamparina, ela representa a fé e o preparo espiritual que cada um de nós tem, carrega em si. O óleo é o esforço pessoal que cada um de nós aplica para poder crescer, para poder evoluir espiritualmente. E por que lamparina e óleo? Por que não podia ser durante o dia? Hoje tá chique, né? Casamento de dia, no hora do almoço, não era muito melhor, né? Já tava com luz. Porque ele traz essa questão da união num momento de trevas para nós, de dor, de sofrimento, remanescendo aí, trazendo a referência da transição planetária, que é um momento que a humanidade vai passar, está passando de dor, de sofrimento, de trevas. Então a gente precisa de luz para atravessar esse momento e chegar até ele. A gente não pode fazer isso no escuro. Quem não se prepara, quem não compra antes o seu óleo, quem não se esforça no seu preparo espiritual, vai ficar para trás, que é representado pelo fechamento da porta. Ele fecha a porta porque aqueles que se prepararam, acenderam a sua fé e iluminaram o seu caminho até ele, vão conseguir concluir essa união, essa boda. Quem não se preparou a tempo, infelizmente, vai perder o bonde. Ele vai passar e a pessoa vai ficar para trás. Faz parte do momento, né? E depois que acontecer esse casamento, quando tudo der super certo, vem o mundo de regeneração, onde a felicidade é mais presente. Onde a gente deixa um pouco o sofrimento. Mas por quê? Porque vai fazer assim e vai acontecer? Não. Porque as pessoas que se prepararam na fé, que se iluminaram, elas estarão prontas para viver o Evangelho de Jesus. Não só falar, estudar, ler, dar para o vizinho, mandar recado de manhã cedo, no bom dia. A pessoa vai viver esse Evangelho. E aí é um mundo de regeneração, onde a felicidade é mais palpável. Então, no que diz respeito a nós, o momento de acender as lamparinas está passando. A gente precisa dar uma acelerada no passo, correr logo para comprar o nosso óleo, começar a nos esforçar, talvez mais um pouco, para a gente desenvolver mais o nosso espírito, nossa fé. E uma das ferramentas que a gente tem para fazer isso, no nosso atual estágio de evolução, é o perdão. Que a Fátima já deu spoiler na oração. Por que o perdão? Porque quando a gente consegue... Porque na verdade a gente chega onde a gente chega aqui, nesse momento do mundo, porque a gente vem agindo igual aquela senhorinha. A gente vem arrastando ressentimentos, mágoas, raiva do coleguinha, coisas que a gente não queria ter feito, se arrepende, aí fica, né, com a consciência presa lá atrás. Ai, eu não devia ter feito, ai, olha o que eu fiz, ai, não sei o que. Vida que segue, vamos pra frente, fez errado, corrige, repara, é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para acertar tudo, a gente está aqui para aprender. Só que a gente se prende no que não aprendeu e fica lá parado.
E o perdão, quando a gente dá chance para ele, quando a gente abre as portas para o perdão, aí sim acontece uma mágica. Porque o que era revolta, mágoa, amargura, estagnação, transmuta, transforma em resignação, força de vontade, alegria e movimento, para que a gente consiga se trabalhar, para a gente consiga correr atrás da nossa evolução. E essa palavra perdoar, ela traz se a gente for cortar a palavra em perdoar, a gente tem o prefixo per, significa máximo de. Então tem peróxido de carbono, é o máximo de carbono, peróxido de hidrogênio, máximo de hidrogênio, isso da química. Se a gente transportar isso para a nossa língua portuguesa, perdoar, máximo de doar. E o máximo de doação a gente encontra no amor, que foi o que Jesus veio nos ensinar, resumidamente. Amar ao próximo, amar a nós mesmos. Então, para isso a gente precisa nos perdoar, precisa perdoar o coleguinha, precisa perdoar o parente, a irmã, a mãe, quem quer que seja, de coisas que às vezes até a pessoa fez mesmo com a gente. Ah, não é coisa da minha cabeça, eu passei mesmo por essa situação. Ok, mas já passou, ficou lá atrás. Usa como aprendizado, traz como ensinamento e perdoa. Deixa passar, tira essa amarra do seu braço. E quando a gente realmente conseguir fazer isso, a gente vai acender nossa lamparinazinha e vai chegar até Jesus. E eu encerro com mais um trechinho de música, que essa é uma que eu gosto, já desde a minha época de adolescência, um tempo atrás, pouco tempo, do Legião Urbana, Tempo Perdido. Acredito que muitos já ouviram. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Então, sempre que eu acordo, o tempo que se foi, já foi, ficou. Mas ainda assim, eu tenho tempo, muito tempo, para fazer o que quer que seja no caminho da minha evolução, para mudar o que quer que seja. A gente vê tantos casos de gente que está morrendo no leito de morte e consegue resgatar muita coisa em 5 minutos de conversa. Então, temos todo o tempo do mundo. Peguem suas lamparinas, abasteçam de óleo, ninguém esqueça, por favor, porque vai ser necessário, e vamos caminhar em direção a Jesus para a gente concluir esse casamento que um dia vem. Obrigada, gente. A Fátima agora vai resumir o que eu falei.